Olá, tudo bem? Essa atividade aqui envolvendo essas expressões, eu irei resolver utilizando as regras dos produtos notáveis. No item A, nós temos um parênteses elevado ao quadrado e dentro dele nós temos 6a mais b. Ou seja, nós temos um produto notável conhecido como o quadrado da soma de dois termos. Para desenvolver esse produto notável, iremos fazer o seguinte procedimento. Vamos pegar o quadrado do primeiro termo, mais, porque aqui é mais, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, vamos só substituir o primeiro termo e o segundo termo nos seus respectivos locais. O primeiro termo aqui é o 6a e o segundo termo aqui é o b. Então aqui vai ficar 6a, 6a, aqui vai ficar b e aqui vai ficar b. Agora vamos só calcular cada um desses valores. 6a ao quadrado. Aqui temos que calcular a potência tanto do número como da letra. Então 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E a ao quadrado é a ao quadrado. Então a primeira parte aqui já está resolvida. Mas, nessa multiplicação aqui vai ser multiplicado número com número e letra com letra. Então 2 vezes 6 dá 12. E A vezes B dá AB. Dando como resposta total 12AB. Mais B ao quadrado, que é B ao quadrado. Então a primeira já está resolvida. A segunda é o mesmo procedimento, ao quadrado da soma de dois termos. Então vou fazer aqui o esquema e depois vamos substituir. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ok? Só lembrando que é o primeiro, que é o primeiro, que é o segundo e aqui é o segundo. Então vamos lá. O primeiro termo aqui é o 5 e o segundo termo aqui é o x ao cubo. Então onde tem primeiro eu vou colocar 5. E onde tem segundo eu vou colocar x ao cubo. Agora vamos calcular. O quadrado do primeiro, ou seja, 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que dá 25. Mais, aqui vamos multiplicar número com número e depois letra com letra. Então 2 vezes 5, 10. Como aqui a única letra que tem é x ao cubo, vamos repetir x ao cubo. Mais, aqui nós temos x ao cubo ao quadrado. Aqui é uma propriedade de potência, onde a gente repete a base, no caso é o x, e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Pronto, já está resolvido o item B. Vamos agora para o item C. O item C nós temos um parênteses ao quadrado e dentro dele nós temos 3a menos b. Aqui no caso é outro produto notável conhecido como quadrado da diferença de dois termos. A forma de resolver é bem parecida com a anterior, só que com a diferençazinha que aonde aqui a gente colocou o mais, nele vai ser um menos. Então vamos escrever aqui como vai ficar. Ó. Quadrado do primeiro termo, como aqui é menos, ó, a gente coloca menos aqui, ó. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ó, o restante fica todo igual, ó. Mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo?
Agora vamos substituir. O primeiro termo é 3A e o segundo termo é B. Então, onde tem primeiro, vou colocar 3A. E onde tem segundo, eu vou colocar B. Agora vamos calcular. 3A ao quadrado. Vamos calcular o quadrado do número e depois da letra. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E A ao quadrado é A ao quadrado. Menos. Aqui na multiplicação, número com número e letra com letra. Então, 2 vezes 3 dá 6. E aqui, letra com letra, A vezes B é AB. Mais B ao quadrado, que é B ao quadrado. Está resolvido o item C. Vamos agora para o próximo. No item D, também temos o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos fazer o nosso esqueminha. Igual quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. No nosso esquema, sempre os dois primeiros parênteses é o primeiro termo e os dois últimos é o segundo termo. Então vamos lá. Ó. O primeiro termo aqui é 2x ao quadrado y e o segundo termo aqui é o 3. Então vamos colocar aqui nos dois primeiros parênteses o 2x ao quadrado y. 2x ao quadrado y. Aqui também. 2x ao quadrado y. E nos dois últimos parênteses, o 3. Agora vamos calcular. 2x ao quadrado y ao quadrado, vamos calcular o quadrado do número e das letras. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. X ao quadrado a gente repete o x e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Y ao quadrado vai ser y ao quadrado. Menos. Aqui nessa multiplicação, vamos multiplicar número com número e depois letra com letra. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí temos aqui o x ao quadrado y, só tem eles, então vamos repetir. X ao quadrado y. Mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Vamos agora para o item E. No item E nós temos uma multiplicação entre dois parênteses. E o que está dentro, o que diferencia um do outro, é que aqui é um sinal de mais e aqui é um sinal de menos. E os termos são iguais. Ok? Então a diferença é só entre esse sinal de mais e esse sinal de menos que apareceu. Então você está diante de um produto notável conhecido como produto da soma pela diferença. Ok? Então, não basta ter um sinal de mais e um sinal de menos aqui, não. Ó. Esses termos aqui tem que ser iguais dentro dos dois parênteses, ok? A diferença é só no sinal de mais e de menos que aparece. O padrão que iremos utilizar para resolver vai ser esse aqui, ó. Igual o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Só isso. Vamos só identificar quem é o primeiro termo e o segundo termo e substituir aqui. O primeiro termo aqui é 2A e o segundo termo aqui é 3B. Não precisa olhar no outro parênteses porque você vai encontrar a mesma resposta, só são dois termos, ok? Então basta pegar somente o do primeiro parênteses mesmo. Então vamos lá. O primeiro termo é 2A, então você escreve aqui 2A. E para o segundo parênteses você escreve 3B. Agora vamos calcular. 2A ao quadrado, vamos calcular a potência do número e depois da letra. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. A ao quadrado é A ao quadrado.
menos 3b ao quadrado. Da mesma forma, vamos calcular o quadrado do número e depois da letra. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, e b ao quadrado é b ao quadrado. Portanto, já está resolvido. Aqui temos outro produto da soma pela diferença. Vamos fazer o mesmo esqueminha, o mesmo padrão. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo aqui é a raiz quadrada de 5 e o segundo termo é a raiz quadrada de 7. Vamos substituir. Primeiro termo, raiz quadrada de 5. Segundo termo, raiz quadrada de 7. Agora vamos calcular. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é o seguinte. Esse expoente 2, que está aqui fora, ele pode entrar para dentro da raiz para passar a ser o expoente do 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Então 5 ao quadrado é 25. Então quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Ou seja, quando você estiver diante de uma raiz quadrada e essa raiz quadrada estiver elevado ao quadrado, você pode tirar o valor de dentro do radical, que foi exatamente isso que aconteceu. A gente pegou o 5 e jogou para fora, ok? Então, menos. Agora vamos calcular o quadrado da raiz quadrada de 7. Da mesma forma, a raiz quadrada de 7 está elevada ao quadrado. Então, quando uma raiz quadrada está elevada ao quadrado, a gente tira o valor de dentro. Então, vamos tirar aqui o 7. Portanto, ficou a seguinte conta, 5 menos 7. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal da quantidade maior. Temos mais coisas negativas do que positivas, e 7 tirando 5 ainda sobra 2, ou seja, sobra 2 negativo. Portanto, está resolvida toda a atividade. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.